Bom dia, queridos alunos. Como vão vocês? Tudo bem? Comigo tudo bem também. Vocês não perguntaram, eu sei. Mas tudo bem. Hoje a gente vai trabalhar a aula 19, 20 e 21, eras geológicas e placas tectônicas, tá bom? Eu sou eu mesmo, né? Continuo o Davi. O que a gente vai trabalhar então? A gente vai trabalhar... Deixa eu ver a aula aqui, 19. A aula 19, que são eras geológicas. A Terra tem aí 4,5 bilhões de anos, praticamente a idade do professor Verzotto, né? Ou talvez do Benão. A gente vai analisar isso mais especificamente daqui a pouco. Vamos ver essas idades aí. Tem mais pessoas aí, mas a gente não pode falar o nome, né? Não, né? Isso é perigoso? Perigoso. E depois, na 2021, a gente vai trabalhar as placas tectônicas, que é essa casquinha do planeta. Imagina uma laranja. A casca da laranja são as placas tectônicas se elas estivessem quebradas, né? Vamos começar com eras geológicas, então é a aula 19. Qual a idade da Terra? A idade da Terra é muito relativa. Ela é mais nova que o Verzotto, mais que o Benão. Mas ela também pode ser mais velha que o Danilo. Não sei. Tudo questionável. Então vamos analisar isso aí. O que são as eras geológicas? Imaginem que a gente pegou o planeta Terra e dividiu nas fases, desde a criação, né, desde o surgimento, até o período atual. Tá? Até o período... Deixa eu pegar um ponteiro aqui. Oh, meu Deus do céu. Preciso de ponteiro, caneta. Então, o nascimento da Terra está aqui, né? E ela vai caminhando até chegar aqui. Quem começou com ela tá velhinho, né? Vamos pôr o Verzotto aqui. Mas, por exemplo, o professor Danilo não está desde o surgimento da Terra, né? Então ele é novinho, ele está aqui. Mas ele é uma criancinha, né? Lindo, maravilhoso, está aqui. Ele surgiu nos últimos minutos do planeta Terra, digamos assim. Tá? Mas a Terra a gente analisa assim, a gente pode dividir, né, as fases, né? Então, por exemplo, ó, crianças pequenas e bebês, a gente pode fazer aqui uma era da idade. Depois, crianças um pouquinho mais pirracentas, aqui, né? Outra era, a ideia era da pirraça. Vocês estão aqui, idade boa, era da rebeldia, era sei lá, rebeldia não, né? Já passou essa época aí do rebelde sem causas. Da geração inovadora. Vocês são da era inovadora. Os adultos, eu estou aqui na final da fase dos adultos, né? Os adultos ainda a gente pode subdividir em gestantes e não gestantes, então não tem aqui. Então a gente tem uma era subdividida, por exemplo, né? E a última era, a era atual, que seria do planeta atualmente, muito velho, né? 4,5 bilhões de anos. Então as eras geológicas, elas são isso, elas são essa divisão do planeta em momentos, né? Então, o surgimento da Terra é aqui no pré-cambriano, há 4,5 bilhões de anos atrás. Tá? A idade da Terra atual, a Terra já é um planeta veinho, né? 4,5 bilhões de anos. Essa fase atual da Terra, a gente está no Fanerozoico, na era Cenozoico, no período Quaternário, estamos no Holoceno. Isso há muito pouquinho tempo, 0,01 milhões de anos. Que começou as civilizações, as grandes civilizações, tal. Tem uma teoria aí que fala do antropoceno, que estaria aqui, né, mais recente. Antropoceno, antros é homem. O antropoceno seria quando o homem consegue alterar a geologia da Terra. Alguns pesquisadores, alguns geólogos acham que não ainda. A gente não consegue alterar, formar montanha, né? Fazer vulcões. Mas tem outros que dizem que a gente já está mudando muito o planeta, mudando o clima, então já estamos no antropoceno. Mas oficialmente ainda estamos no Holoceno, tá? Que é esse período aqui. Então, ó, a Terra velhinha está aqui. Então, a gente está nesse eão aqui. Então, imagina o pré-cambriano é uma coisa muito velha, muito velha. Né? A gente surgiu lá, então, dividindo, né, as eras, o comecinho é pré-cambriano, arqueozoico. A gente não tem essas outras separações aqui, ó, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá, é muito tempo, né? De 4,5 a 2,5 bilhões de anos.
A gente consegue entender algumas coisas pelos fósseis, testando o carbono 14 das rochas, mas ainda é difícil a gente tentar saber o que estava acontecendo naquele momento. Então a gente sabe que a Terra se formou e surgiu as primeiras formas de vida no Proterozoico, é isso que nós sabemos. Depois a gente sabe mais coisas aqui para cá, que está mais recente, né? Então, imaginem vocês bebezinhos lembram de nada. Nada, eu não lembro de nada, né? Quando a gente é criança, a gente começa a lembrar de algumas coisinhas aqui no Proterozoico. Mas a gente lembra muito mais quando a gente é uma criança mais velha, lembra mais quando vocês adolescentes, vocês lembram muita coisa, tá? Quando vocês forem aqui o Benão, né? Vocês não vão lembrar muito quando vocês eram criança, nem quando era gestante. Não, Benão ainda é gestante, né? Mas tudo bem, continua, vamos continuar, passou. E vamos lá então. Então aqui no pré-cambriano era arqueozoico, 4,5 bilhões de anos, formação da Terra. Formou a Terra. Tadadã, formou a Terra. Pré-cambriano, proterozoica, 2,5, primeiras formas de vida unicelulares. Saiu a vida. E aí no cambriano, cambriano começa um monte de coisa, tá? Os invertebrados e algas. As algas são super importantes. Super importantes. As algas que vão começar com oxigênio, até hoje, né, muito importante. Então, o surgimento desse período aqui é extremamente importante. Tinha muito carbono na atmosfera, né? Tinha muito gás carbônico. E aí esse processo de carbonização, né, de CaCO3, que vai diminuir o CO2, vai permitir a existência de vidas mais plurais. Mas isso aí é química, deixa aí com o Verzotto. O Verzotto sabe bastante porque estava lá, né? E o Benão também. Então a gente vem aqui para as glaciações. Tá? Que foi uma glaciação? Glaciação é a era do gelo. Entendeu? Você estava lá assistindo a era do gelo, é glaciação. Só que as primeiras glaciações, claro, não ocorreram nos continentes que nós conhecemos hoje. Tá? Então algumas áreas não foram glaciadas, não viraram glaciais, mas praticamente o planeta que era, né, no período virou glacial. Era tudo gelo, era do gelo, mas não tinha animais na época assim complexos como tinha no filme. Mas é aquilo mesmo, os paredões de gelo evoluindo e chegando na zona equatorial. Tá? E aí, eu até me perdi aqui. Primeiro, animais terrestres. Esse que é o primeiro animal terrestre. Quem tirou a foto foi o Verzotto. O Verzotto estava lá, conseguiu tirar a foto do exato momento que o bicho saiu da água e foi para a terra. O cara é muito bom, muito bom. Primeiras florestas, então é importante notar que as florestas extremamente úmidas, todas pantanosas. Isso vai ser muito importante para a gente entender aqui o carbonífero. Tá? Então a gente saiu do cambriano, que é muito antigo nos animais, ordoviciano, siluriano, devoniano. Aí sai as montanhas, né? Então vou voltar um pouquinho aqui. Ó. Primeiros animais terrestres. Beleza. Siluriano. Então a gente está aqui no Farenozoico, Paleozoico, Siluriano, 438 milhões de anos atrás, primeiros animais terrestres. Está aqui, o Verzottinho tirou a foto. Devoniano, formação das primeiras florestas, isso é muito importante. Porque essas florestas aqui, elas vão todas morrer, tombar, vão caindo. Caiu. Meu Deus, desabamento, né? Desabamento não. Desmatamento. Então, ninguém desmatou, não. Foi um processo natural. E essas árvores vão ficar aqui depositadas no meio desse lodo, desse pântano. Então, elas vão degradar com baixo oxigênio, então na água. Tá? Isso vai fazer o carvão no carbonífero. Então as reservas de carvão surgem aí, dessas florestas aí. Tá? E aí, no carbonífero que tem essas florestas inundadas, que vão depois ser depositadas e virar carvão, tem o surgimento dos répteis. E aí, a foto tá melhorzinha. Então, a foto tá melhorzinha? Benão tirou a foto. Mas não, o cara tava lá passeando, tal, era magro na época, bonito como sempre.
Ainda no Paleozoico, nós temos o Permiano, que é quando todos os continentes se juntaram, formaram a Pangeia. Daí começam os dinossauros. Aí fica legal, né? O filme Jurassic Park não devia ser chamado Jurassic Park, tá? Porque os dinossauros são mesmo do Triássico. Tá bom? Então a gente está ainda no Farenozoico, quer dizer, não sai mais do Farenozoico. Estamos na Era Mesozoica, no Triássico, 250 milhões de anos atrás, primeiros dinossauros. Imagina que o Benan e o Verzoto já estavam aqui povoando a Terra. Só os dois. Então vocês entendem aí, né? O que aconteceu. A Pangeia que tinha se formado no Triássico, no Jurássico, começa a se fragmentar. Tá? A gente começa a ter aí os continentes formados como nós conhecemos. Eles continuam se movimentando, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Aí vem no Farenozoico, Mesozoico, Cretáceo, a extinção dos dinossauros e o predomínio, o surgimento dos mamíferos e aves. Tá? A melhor teoria aí foi o do meteoro, né? A gente está esperando de novo aí cair em Brasília. Vamos ver se dá certo. Tem que ser específico, não precisa ser muito grande não. Médio não, pequeno. Comeu, sumiu tudo. E tem que ser seletivo ainda, só político. E aí, a gente tem uma mudança bem brusca, né? A gente estava num período aqui do Mesozoico que você tinha aí o predomínio dos dinossauros. Né? A geologia da Terra era muito intensa e tal. E aí você vem para uma era, que é o Cenozoico, um período terciário, lá no comecinho do terciário, o Paleoceno, que começa a mudar. Os mamíferos começam a dominar a Terra. Tá? Mas notem, eles começam, então a gente tem outras formas de animais. No Oceano, 57 milhões de anos atrás, os primeiros roedores e baleias surgem. Muito importante, que esse roedor aí é extremamente importante. Tá? E as baleias também, né? Claro, baleia é mó legal. Depois vem no Cenozoico ainda, terciário, Oligoceno, surgimento dos campos e pradarias. Então a gente só não tinha esse bioma estabelecido. Olha que legal, né? Não tinha. Que vai possibilitar os animais que pastam, né? Você vai dar condições para o desenvolvimento deles. Para evolução, sei lá. Eu converso com o Danilo. Passou. A gente vai ter no Mioceno a estabilização do que nós conhecemos hoje como os continentes. Tá? Na Era Cenozoica, aí a gente vai para o Quaternário. O Quaternário é o mais novo, o período mais novo, mais recentinho. Só que é o velho, né? Porque o planeta está evoluindo, ó, mas é o mais recente. É que nós estamos aqui, ó, nós estamos no velho. Nós somos o velho agora, tá? Como nós somos o velho, no planeta é o velho, né? O planeta é o velho, tá aqui no Quaternário. No Pleistoceno tem o surgimento do homem. Opa, desculpem, primeiros hominídeos ainda, estamos nos hominídeos. Calma, desculpe. Ah, meu Deus, passa. Agora sim. Surgimento do homem. Né? Então agora nós estamos no Quaternário, no Pleistoceno, 1,6 milhões. Surgimento do homem mais bonitos. Então essa galera maravilhosa aqui surge. Ai, meu Deus. Até fiquei empolgado aqui, fiquei até arrepiado aqui. Só gente muito bonita. Então, o surgimento do homem, como nós conhecemos, do Homem sapiens, vai se dar aqui. Então, a gente é muito veinho, mas não é o homem que nós conhecemos hoje, civilizado, não é, né? O homem que nós conhecemos hoje, que vive em civilização, tem 20 mil anos. É muito, muito recente, muito mais recente, tá? Só pus essa fotinha para ilustrar. Então, o mundo é esse velho aqui e nós estamos no velho. Tá? Nós somos o piolho do velho, a lombriga do velho. Tá bom? Então, nós estamos aqui dentro do velho e somos a lombriga do velho aqui. Né? O parasita, literalmente o parasita, né, que está sendo se ferrando aí por causa de um vírus aí, que são os anticorpos do planeta, talvez. Né?
Essa civilização, como nós conhecemos hoje, vai surgir no período... vamos começar de novinho, bonitinho aqui, ó, de novo. Faraonozoico, era Cenozoico, período Quaternário, Holoceno, formação das civilizações e constituição do tempo histórico. Nós estamos aqui, né? Então, desde as primeiras civilizações entre África e Ásia, né, Oriente Médio, até a formação das cidades no Brasil, né, de 100 anos, 50 anos, nós estamos nesse período. Tá? Então, nós estamos aqui, somos a lombriga, o parasita do veinho. Beleza? Para a gente ter uma ideia, se todas as eras geológicas fossem comprimidas em 24 horas, tá? No começo da formação do universo, formação da Terra, a gente ficou sendo bombardeado por meteoros até 3 da manhã. Então a gente pegou toda essa era geológica aqui, ó, e transformou em 24 horas. A origem da vida vai daqui, ó. Mas aquela vida é lá unicelular, né? Tipo, o Benão ainda nem surgiu. O Benil vai surgir mais pra cá, assim, né? Cadê os dinossauros? Sei lá. Tem que estar pra cá, né? O Benão surgiu aqui, ó, com o Versoto. Não, então vamos aqui, né? A reprodução sexual só surge aqui às 18 horas, né? 6 horas após meio-dia. E resumo, os dinossauros estão aqui, tá? Então são bem recentes também no período geológico inteiro da Terra. Mas a grande questão é nós humanos aqui. Nós estamos aqui há praticamente 1 minuto na Terra. Nós somos muito, muito jovens na Terra. O homem está há muito pouco tempo na Terra. Tá? Muito bem, alguma dúvida? Hoje eu vou fazer a correção dos exercícios da aula passada. E depois a gente corrige semana que vem os exercícios dessa aula. Façam os exercícios da aula 19, então. Façam exercício. Placas tectônicas. Então, lembra lá que as placas tectônicas estão se movendo? Tá? Se moveram, na verdade. Então, nós temos os continentes como nós conhecemos hoje. Tá aqui, ó. Tá? Tá aqui. Então, só no Cenozoico a gente conseguiu entender, desculpem, só no Cenozoico os continentes estão nessa formação que nós conhecemos. E como isso aconteceu? É a teoria de placas tectônicas. Tá? Então nós temos os continentes, que são essa camadinha, tá vendo? Essa fina camada aqui, que é a crosta, ou crusta. Essa fina camada aqui é onde nós estamos. Embaixo tem o manto e o núcleo. Tá? Bem simplificado. Daqui a pouquinho a gente vê com mais detalhes. E essas placas, elas estão todas unidas, mas em movimento. Então elas são encostadas, não unidas. Elas estão todas encostadas e uma se movimentando para cada lado. É um samba aqui. Não, samba até mais organizado, talvez. Não sei. Nós vamos tentar entender isso. Por que essa fina camada aqui da Terra, que é a crosta, se movimenta? Primeiro vamos ver o que tem dentro da Terra. Então tem a crosta continental, crosta oceânica, que é o fundo do oceano, e o manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Então são essas camadinhas aqui. O núcleo é formado de ferro e níquel, ele é muito denso e muito quente, né? É a energia aí da Terra. Então é a fagulha que sobrou lá do Big Bang, da explosão. E essa fagulha está esfriando lentamente, mas para nós humanos, a gente nem consegue ver isso. Né? A gente não participa desse tempo geológico. A litosfera, então, é formada pela crosta oceânica e continental. Então, está aqui, né? Aqui essa parte de cima e de baixo. O manto superior pode ser chamado de tenosfera. O manto inferior, mesosfera. Os núcleos, endosfera. Olha, então aqui está errado, né? Vai aqui, ó, tá? Então a crosta oceânica e a crosta continental são a litosfera. O que é a litosfera? É a camada de terra da Terra. Camada de terra da Terra, né? É a camada de rochas da Terra, né?
rochas lá no fundo oceânico, na superfície, tudo isso é a litosfera. Então nós temos isso. Se a gente separasse as placas, nós teríamos o manto por baixo e as placas por cima. E as placas estão boiando nesse manto. Esse manto aí é uma moeba. Sabe a moeba que vocês gostam de brincar ou brincavam? É o manto. O manto é uma rocha derretida que não é líquida. Ela age como um sólido. Ao mesmo tempo, ela não está sólida, porque ela está se movimentando. É uma moeba quente. Tá? É uma geleia, uma gelatina quente. Porque gelatina quente derrete, né? Então, pensa numa moeba aí. Tá? Então, segundo a teoria das placas tectônicas, a litosfera encontra-se dividida em várias placas que se movem uma em relação às outras sobre o manto quente e semifluido. Por que semifluido? É porque estou falando para vocês, ele é sólido. Aqui nós temos as placas, né? O que mais importante para a gente agora no Brasil é a placa de Nazca, batendo na placa sul-americana, a placa sul-americana se separando da placa africana. Notem que nosso desenho aqui do Brasil encaixa com a África. Que nós éramos unidos, era uma coisa só aqui, ó, tá vendo? Lá na Pangeia, tal, na época do Verzoto. E por que isso rola? Por que está acontecendo isso? Por que as placas estão se movendo? As placas estão se movendo pelo movimento convectivo do magma. Que é isso? Tudo que esquenta, sobe. Tá? É uma máxima aí que vocês têm que lembrar sempre em geografia: esquentou, subiu. Nós temos um núcleo aqui, dando muito calor. Isso aqui imagina um círculo perfeito, uma esfera perfeita aí. Esquentando o magma, esse magma vai subir. Quando ele subir, ele vai bater na placa e vai para algum lugar. Então, por exemplo, vai para cá. Se ele faz esse movimento, ele vai separar as duas placas, tá vendo? Ó? Tá? Então, o magma acende, ele sobe, vai ter um pino da panela de pressão, que são os vulcões, e vai estar formando o que chama geologicamente rift. Quando ele sai aqui, ele vai esfriar e vai formar mais placa. Tá? Ele sai, empurra, forma placa. Sai, empurra, forma placa. Esse movimento aqui vai formar novas placas e a placa vai começar a andar nessa direção. Tá? Ela vai encontrar outra placa. Elas vão bater uma na outra. Alguém tem que descer. Nesse caso aqui, essa está descendo. Quando ela desce, ela esquenta de novo e volta a virar magma e cicla. Tá? Tudo bem? Vai ciclando. O material derretido volta a acender e vai continuando. O movimento continua sempre de ascendência e formação de placas tectônicas. Então, as placas divergentes se movem assim. E por que as placas todas se movem? Porque você tem um núcleo quente esquentando o magma se movimenta, então ele vai raspar embaixo das placas e vai fazer ela se movimentar. Nós vamos ter aí placas de afastamento, que vão formar rifts, placas de colisão, placas de deslizamento. As desligamento vão formar falhas transformantes. Tá? Ou também a gente pode chamar, então, de movimento transformante. Tá? Tudo bem? Então, esse movimento aqui a gente pode chamar de movimento transformante. Tá? O movimento de convergência de colisão e de divergência de afastamento, que forma o rift. Tá? De colisão pode ser continental, continental-oceânica ou oceânica-oceânica. Então, uma placa continental pode bater em outra continental, uma continental pode bater numa oceânica, oceânica no continental, e duas oceânicas podem colidir. Tá? Aqui o rift intercontinental está rolando aqui na África. A África é bem legal, está tendo uma separação lá, está aparecendo. Mas aqui no caso, né, do rift continental, o que é? Novamente, o magma ascende, vai um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco pode vir para cá, formando novas placas, tá vendo? Ó? E vai separando. Então lá na África dá para você ver assim
enormes buracos lineares surgindo. Tá surgindo aqui, tá vendo? Aqui tá separando. Vai separar essa pontinha aqui, o chifre da África vai separar, tá bom? Vai virar uma ilha. Isso aí vocês vão ver. Vocês vão viver muito tempo para ver isso aí, tipo alguns milhões de anos. Aqui a separação entre os Estados Unidos e a Europa, acontecendo a mesma coisa, tá? Entre o Brasil e a África também, que forma a dorsal meso-oceânica. Aqui uma colisão, aqui vai formar aqui o céu do mundo, né, o teto do mundo, que forma o Himalaia. Tá? Aqui o Planalto do Tibete, Himalaia, a placa indiana está colidindo com a placa euroasiática, e nessa colisão está fazendo um dobramento aqui moderno, esse dobramento está formando o Himalaia. Então, a litosfera, cross-continental, a tenosfera, cross-continental, colidindo crosta a crosta. Tá? Aqui a formação dos Andes. Então, aqui é uma placa oceânica colidindo com uma placa com a placa sul-americana. E quando uma está entrando, vai formar uma coisa muito baixa aqui, ó, tá vendo? Ó? Diferente desse processo, tá? Que você vem aqui, ó, tá subindo. Aqui você vem e como a placa está descendo, fez um buraco aqui, ó, um buracão aqui. Depois você sobe. Isso aqui vai ser uma fossa, tá? Uma fossa abissal, uma região muito, muito profunda. Tá? Então, ali na região do Chile, por exemplo, tem grandes fossas abissais. Tá? Essa colisão, novamente, vai estar formando aqui uma cadeia de montanhas jovens, que vai ser chamada de Andes. Tá? Um caso de uma colisão oceânica-oceânica no Japão. Japão, né? As ilhas japonesas. Japão é ilha, né? Então, você tem duas placas oceânicas colidindo, formando fossa abissal. As falhas transformantes e movimentos transformantes. Tá? Então, quando duas placas estão raspando, elas vão grudando, elas estão grudadas e então muita energia ali né? Muita energia sendo segura e de repente ela desloca. Esse de repente do deslocamento causa muitos vulcões. Então o rio estava aqui, tá vendo que ele teve esse desvio. Tá? É o caso da placa do Pacífico, a placa norte-americana. Então notem que o rio corria aqui e o rio teve que fazer esse movimento. Tá vendo que legal? Ó? Então, tinha um rio aqui, ó, que vinha reto. E aí ele teve que se movimentar aqui. Tá? Qual a velocidade das placas? É lento aí, né? Poucos quilômetros por ano, por ano. Vai dar aí, por exemplo, 2, 3 metros de afastamento por ano. Então é muito lento, mas está afastando continuamente. Tá? Aqui a gente tem mais um exemplo formando o rift no Oriente Médio entre o Egito e a Arábia Saudita. Teve esse rebaixamento aqui, ó. Tá vendo? Ó? Fez esse lagão aqui, ó. Tá? É o mar, na verdade. Tá? Separação de placas. Então a separação fez esse buracão aqui. Legal, né? Aqui os Andes, desculpem, o Himalaia. Então a placa indiana colidindo, tá? E fez isso aqui. Eu vou aqui um dia. Não vou, não, tô brincando. Aqui outra vez eu vou. Aqui é mais baixinho, aqui é muito alto. Para de mandar mensagem. Os Andes. E acabou. Muito obrigado, queridos. Até a próxima. E é isso aí. Depois vai ter a correção dos exercícios da aula passada. E depois eu faço correção dos exercícios desta aula. Tá bom?